Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te demande, Papa, eu quero te pedir, meu Deus, commencez à franchir, de Seigneur, começar a libertar tout ce qui se trouve, Seigneur, todos aqueles que se dans cet encontram endroit, Seigneur. neste lugar, Celui meu qui est Deus. venu ici, Seigneur, Aqueles que vieram aqui avec un cas com difficile, uma situação avec un problème, difícil, Seigneur. com um problema, Peut-être la famille détruite, talvez uma família peut-être la vie destruída, uma spirituelle, vida Seigneur, espiritual est totalement chaotique et totalmente critique. caótica e crítica. La vie A professionnelle vida profissional est dans le bas, Seigneur. está lá embaixo. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, viens dans ce moment, venha neste momento touche la vie de cette personne. tocar na vida dessas Tu es le pessoas. Dieu de Tu transformation. és Deus que Tu es transforma. le Dieu d'amour, Tu és Deus de le amor, Dieu de Deus justice. de justiça. Seigneur Dieu, Senhor Deus, viens nous faire justice, venha Seigneur, fazer justiça, dans la vie de Senhor, cette na personne. vida dessas Au nom de pessoas. Jésus, Em nome de Jesus, fais justice, faz Seigneur, justiça, dans la Senhor, vie de cette na personne. vida dessa pessoa. Manifeste ton pouvoir Manifesta o teu poder dans la vie, Seigneur, de na chaque vida de personne. cada pessoa. Commence à toucher, Começa Papa, a tocar, tous Senhor, ceux qui m'écoutent, todos aqueles que tous estão ceux me qui escutando, entendent ma parole. todos que estão escutando a Je minha ne sais pas palavra. le problème qu'ils Eu ont, não sei o mais problema que toi, a tu pessoa sais tem, toutes choses. mas tu conheces Tu es todas au-dessus as de coisas. toutes choses. Tu está acima Tu de as le todas as pouvoir de coisas. guérir les E tu malades. tem o poder de Tu as le curar os pouvoir de doentes. transformer Tem o poder la de vie de transformar quelqu'un, Seigneur. a vida de alguém. Alors, Seigneur Dieu, Então, Deus, je crois en eu toi. creio em ti, Je prophétise Senhor. E maintenant eu profetizo agora dans la vie de celui na qui est vida malade, daquele que está que doente, cette maladie que essa ressortit de son doença corps. saia de seu Je corpo. prophétise, Eu Seigneur, profetizo, meu dans la Pai, vie de celui na qui a une vida famille dessa pessoa que détruite. tem uma família destruída. Reconstituer sa A famille. reconstrução dessa Au nom família. de Jésus. Em nome de Jesus. Je prophétise Eu maintenant profetizo agora dans la vie de na celui, vida Seigneur, daquele, qui a Senhor, une vie que tem uma professionnelle vida détruite. profissional destruída. Au nom de Em Jésus. nome de Qu'il Jesus. reçoit Que sa ele bénédiction. receba a bênção Au dele. nom de Em Jésus. nome de Que Jesus. sa vie Que a vida professionnelle profissional revienne, Seigneur, volte, Senhor, comme avant, como Seigneur. antes, Peut-être qu'il n'a Senhor. jamais eu une Talvez ele famille. nunca teve uma À partir família, d'aujourd'hui, mas a partir de donne-lui hoje, une famille. dá-lhe ele uma Au família. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Retire de lui, Retira Seigneur, dessa tout pessoa esprit maléfique, todo espírito toute maligno, maladie, toda Seigneur, doença, maladie de toda cancer, doença do câncer, maladie de diabète, toda doença do diabetes, peut-être même le talvez coronavirus. até o coronavírus. Retire au nom de Jésus. Arranca agora em nome de Tu es Jesus. capable, Pois Jésus, tu és de capaz transformer des de choses. transformar as coisas. C'est toi qui es allé à la És croix tu de que foste Calvaire na cruz do pour Calvário libérer, para trazer a pour libertação, nous donner la vie. para dar vida. Tu nous appelais à la E tu liberté. nos chamaste à liberdade. Seigneur Dieu, Senhor Deus, commence à libérer, começa a libertar, commence à donner começa, la vie Senhor, dar a à vida tous ceux qui se a trouvent todos ici. aqueles que estão aqui, Peut-être avec un talvez tristesse. com uma tristeza, Au nom de Jésus, em nome de Jesus, redonnez l'amour, dai o amor, redonnez la paix. dai a paz, Seigneur Dieu, Senhor celui Deus, qui est désespéré, aquele que está qui ne sait desesperado, plus quoi faire. e não sabe mais o Il que est fazer, ici dans cette Pâque. e ele está nesse parque, Peut-être en trouvant une talvez, solution. Senhor, procurando uma Viens dans solução, ce moment, venha agora, touche cette toque esse personne, coração, touche son cœur, toca o coração transforme dele, sa vie. transforme essa vida, change, Seigneur, muda, ce Senhor, qui ne va pas dans sa tudo que vie. não vai bem na vida Donne-lui dessa la pessoa, paix. dai a paz, Au nom de Jésus. em nome de Jesus, Au nom de em Jésus, nome de Jesus, de la même da manière, mesma Seigneur, maneira, que tu es Senhor, ressuscité que tu le troisième ressuscitaste jour. ao terceiro dia, Ressusciter la vie de cette ressuscita a personne. vida desta pessoa, Transforme transforma a vida toutes desta pessoa, choses todas as dans la coisas vie na de vida celui qui m'entend. daquela pessoa que Au está me nom de escutando. Jésus. Em nome de Au Jesus. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Amen. Amém. Glória a Deus. La paix du Seigneur à vous tous. A paz do Senhor a todos. A paz Amém. do Senhor. Amém. Amém. Nous sommes là cet après-midi Estamos aqui esta tarde pour annoncer l'évangile para de anunciar o Jésus-Christ. Evangelho de Jesus Cristo. Le Dieu créateur O Deus Criador du ciel et la do terre. céu e da terra. Beaucoup n'en croient pas. Muitos não creem. C'est pas leur faute. Não é a culpa deles. Parce que dès leur Porque naissance, desde o seu nascer, Satan a Satanás introduit introduziu dans la vie de na l'humanité vida da humanidade autre chose outra coisa que ce que Dieu do avait que prévu
Deus nous. tinha previsto para ele. Moi aussi, Eu também. je ne croyais Eu pas não cria. jusqu'au jour Até o que dia Jésus m'a que rencontré. Jesus me encontrou. Aujourd'hui, Hoje je suis là eu estou aqui pour annoncer son para évangile. anunciar o teu Je evangelho. n'ai pas honte de Eu não l'évangile tenho vergonha do evangelho. parce que je sais que c'est la Porque eu sei vérité. que é a verdade. Je n'ai pas honte de Eu não l'évangile tenho vergonha parce do que je evangelho. sais que c'est la Porque vie. eu sei que é a vida. Je n'ai pas honte eu de não tenho l'évangile vergonha do parce que je evangelho. sais que Porque Dieu a eu sei créé que toutes Deus choses, criou todas essas le coisas. ciel et la O terre. céu e a Je terra. n'ai pas honte eu de não l'évangile tenho vergonha do parce que je evangelho. sais que Dieu m'a Porque donné eu sei la que vie. Deus me deu a Je n'ai vida. pas honte de eu não tenho l'évangile vergonha do parce que evangelho. l'air que je Porque respire o ar que eu respiro vient de Dieu. vem de Deus. Et à travers E através de Jésus-Christ, Jesus Cristo, on a la vie. nós temos a De la vida. même manière Da mesma maneira. Et moi aussi, je que crois. eu também creio. Tu peux croire aussi. Você também pode Peut-être crer. tu cherches Talvez justice. você procura a justiça. Mais dans la justice des mas na hommes, justiça dos homens. mais je te dis une Mas eu vou chose, te dizer j'ai algo. une très bonne Eu nouvelle tenho pour uma toi. boa nova para Des você. fois, la justice des Muitas das hommes vezes a justiça do n'est pas homem celle qu'on veut não é entendre. aquela que a gente Mais la quer justice escutar, de Dieu, mas a justiça que vem de c'est le Deus meilleur de justice. é a melhor justiça. Tout ce que Dieu fait E tudo que Deus faz est bon pour nous. é bom para nós. La justice que je a te justiça propose aujourd'hui, que eu estou te propondo ce n'est pas la hoje justice des não hommes. é a justiça dos Si tu homens. cherches la Se justice você procura a justiça auprès des hommes, perto dos homens, tu vas te tromper. você está enganado. Tu vas avoir la Você déception. terá Mais cherche decepcionado. Jésus-Christ, Mas procure Jesus le Cristo, véritable o Fils de Dieu. verdadeiro Filho de Deus. C'est lui qui est le chemin, la É vérité ele et que la é o vie. caminho, a verdade Ne e a vous vida. trompez pas. Não vos engane. Si vous voulez une bonne Se vie você quer uma boa sur vida cette terre, sobre esta ce n'est terra, pas ton compte en banque qui não va é sua te donner. conta bancária que vai Des lhe fois, on est salvar. riche, Muitas vezes somos ricos on a l'argent e dans les temos o comptes, dinheiro na conta, mais on n'est pas en paix. mas não temos a On n'est pas paz, heureux. não temos a felicidade. Pourquoi cela? Por que acontece Si isso? l'argent faisait le Se bonheur, o dinheiro si traz on essa a beaucoup felicidade, d'argent, se tem muito dinheiro, on peut être en paix. se poderia Alors trazer pourquoi a il y en a paz. qui ont E d'argent, por que tem aqueles que Et têm ils o sont pas en dinheiro paix. e não têm a paz? ils n'ont pas d'amour? Eles não têm Parce amor. qu'il manque quelque Porque chose. falta algo na Ce qui vida manque à deles. l'intérieur de O que toi, falta no seu interior ce n'est pas un compte en banque não é rempli uma de conta euros. bancária cheia de euros. Ce n'est pas une grande não é uma maison. grande casa. Ce n'est pas une não é famille uma bénie. família abençoada. Mais Jésus-Christ Mas dans ta é vie. Jesus Cristo. Jésus-Christ dans ta vie. Jesus Cristo na sua Le vida. vide que tu as en Ao toi, vazio que você sente c'est em você. Jésus qui manque É dans ta Jesus vie. que está faltando Si em tu sua as vida. Jésus, Se você tem tu auras la Jesus, paix, você terá tu auras paz. l'amour. Você terá amor. C'est pour cela É por que isso je suis ici. que eu estou aqui. Moi aussi un jour j'avais pas de Eu paix. também num dia não tinha paz. Je trouvais Eu Jésus achei Jesus. et j'ai la paix. E hoje tenho Cette paz. paix aujourd'hui, Essa paz de je hoje. suis là pour te Eu l'annoncer. estou aqui para anunciar. Je suis là pour te le donner. Para te dar De la essa même paz. manière Da mesma que forma Jésus m'a donné que sa paix, Jesus me deu a sua paz. je te le donne aussi. Eu também a te Au dou. nom de Em Jésus, nome de Jesus. reçois la paix de Jésus. Recebe a paz de Reçois l'amour de Jesus. Jésus Recebe o amor à de l'intérieur de toi. Jesus no seu interior. Aujourd'hui, Hoje, remarquez une chose. preste atenção Si em tu algo. ne dormais pas bien, Se você não dormia bem, ce soir tu vas bien hoje dormir. você vai dormir Parce muito que bem. la parole de Dieu Porque a palavra de arrive Deus, jusqu'à toi. ela chegou até você. L'amour de Jésus O amor de Jesus t'a franchi te aujourd'hui libertou. parce que tu as entendu Porque sa você parole. escutou a sua Il palavra. est le chemin, la Ele vérité é et o la vie. caminho, a verdade, a vida. Croyez-moi, Creia em Jésus mim. transforme. Jesus transforma Les assim. hommes n'ont pas la Os solution homens pour não tes têm problèmes. solução para seus problemas. Les hommes n'ont pas la Os solution homens pour não tes têm problèmes. solução para seus Le problemas. vide que tu manques, O vazio que falta em você. l'argent ne peut pas le O dinheiro remplir. não pode preencher. Quelqu'un physique comme toi ne peut pas le remplir. Fisicamente não pode Mais encher. Jésus seul, Mas Jesus só il ele, peut remplir le ele vide pode preencher o que vazio tu es à l'intérieur que há de toi. no seu interior. La justice des hommes, A justiça dos il homens a un fin. tem fim. Les hommes vont te rendre justice. Os homens vão te fazer justiça. Mais la justice des hommes Mas a justiça de ne va pas dos homens durer. não vai ser Peut-être durar. tu ne seras toujours pas Talvez satisfait. você não será
Mais quand satisfeito. Dieu rend justice, Mas quando Deus dá a tu justiça, seras satisfait. você será Et ce sera pour satisfeito l'éternité. e será eternamente. La justice que tu dois chercher, A justiça que você tem que c'est procurar Jésus-Christ. é Jesus Cristo. Jésus-Christ, Jesus Cristo, le Fils unique o de Dieu. Filho único de Deus. Celui qui a créé le ciel É et la Ele que terre. criou os céus e a Il a terra. envoyé son Fils E Ele enviou o seu Filho pour nous donner la vie, para nos dar a pour payer vida, un prix très para cher, pagar um preço muito pour racheter caro, para l'humanité. comprar a humanidade. C'est-à-dire moi et toi. Quer dizer, eu e você. Aujourd'hui, je suis là Hoje eu estou pour aqui te le dire. para te Si tu ne dizer, le savais se pas, você não peut-être tu n'as sabia, jamais entendu talvez parler de você Jésus. nunca escutou falar Je de te Jesus. garantis une Eu chose. quero te dar a certitude. Jésus veut te Jesus transformer. quer te Jésus veut transformar. transformer ta vie. Jesus quer transformar Jésus a veut sua te vida. donner l'amour. Jesus quer te dar Jésus veut amor. te donner la paix. Jesus quer te dar paz. Mais tu dois faire quelque chose. Mas algo você tem Tu que dois fazer. l'accepter Você tem que comme aceitar ton unique como teu único sauveur. Salvador. Et il va te E Ele libérer. vai te libertar. Comme il m'a libéré. Como Ele a me libertou. Il m'a donné son amour. Ele me deu o Il seu veut te amor. donner son amour E Ele quer aujourd'hui. te dar o seu amor hoje. Jésus ne choisit pas Jesus, Ele não escolhe une partie des uma, personnes, uma parte mais das il est pessoas. venu pour Mas Ele délivrer. veio para Il est trazer a venu pour libertação, sauver. para salvar, Il est venu pour para transformer transformar toute personne. todas as pessoas. La parole de Dieu A dit palavra de Deus diz que tous ceux qui croiront que todos aqueles que en creem Jésus-Christ em Jesus aura la Cristo vie éternelle. terão a Ta vida vie va eterna. transformer. A tua vida vai ser La transformada. souffrance que tu as en O toi, sofrimento que você cela tem em va você, finir. isso vai acabar. le médecin peut te dire que c'est la Ah, fin. o médico pode dizer terminou. Mais Jésus, il a le dernier Mas mot. Jesus é o que tem a La última justice palavra. de Dieu, A justiça de Deus c'est le seul é o qui est único capable que é de capaz te rendre justice de fazer justiça avec satisfaction. com satisfação. Amen. Amém. Je t'invite maintenant Eu quero convidá-lo pour passer à la parole de l'Éternel. de escutar a palavra do Senhor Selon l'évangile de Luc, segundo o Evangelho de Lucas, le chapitre 17, capítulo 17. le verset 11 à 16. Lucas, capítulo 17, do 11 ao 16. Aleluia. L'évangile de Luc, Evangelho de Lucas, le verset 17, 17, le chapitre 17, pardon, capítulo 17, verset 11 à 16. do 11 ao 16. La Bible nous dit comme ça. Assim diz a palavra de Deus. Jésus se rendant à Jérusalem, Jesus indo até Jerusalém, passait entre la Samarie et la Galilée. passou entre Samaria e Galileia. Comme il entrait dans un village, E quando ele chegava numa cidade, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, 10 leprosos saíram ao seu encontro se tenant à distance. e se mantinham à distância. Il élève la voix E eles levantaram as suas et vozes dit, e disseram: Jésus, Jesus, Maître, mestre, aie pitié de nous. tenha misericórdia Dès de qu'il nós. les eut vus, E ele vendo-os, il leur dit, ele disse a eles: allez vous montrer au Ide, vou sacrificateur. mostrar ao sacerdote. Et pendant qu'il allait, E aconteceu que indo, il arriva qu'il fut guéri. eles ficaram curados. L'un d'eux, E deles, se voyant guéri, vendo que estava curado, revint sur ses pas, voltou em seus glorifiant caminhos, Dieu à glorificando haute voix. a Deus em alta voz. Il tomba sur sa face E aux caiu pieds de aos seus Jésus pés, no rosto, nos pés de Jesus, et lui rendit grâce. dando-lhe graça. C'était un Samaritain. Era samaritano. Amen, gloire à Dieu. Amém, glória a Deus. Seigneur Dieu, Senhor Deus, ta parole est a tua véritable. palavra é verdadeira. Tu es un Dieu de Tu és transformation. Deus que Tu transforma. es un Dieu de Tu guérison. és Deus que Tu es un cura. Dieu Tu d'amour. és Deus de amor. Tu es un Dieu qui Tu fait és l'impossible Deus que devenir faz o possible. impossível se transformar Aujourd'hui, dans possível. cette Pâque, Hoje, nesse parque, je ne sais pas la vie de cette eu não sei personne. qual é a vida dessa Celui qui pessoa. cherche justice, Aquele que está procurando rend justiça. justice, Seigneur, Dá justiça à cette personne. a essa pessoa. Celui qui est ici en ce moment, Aquele que está neste peut-être momento condamné par des médecins, condenado pelos médicos. donnez la guérison. Dai a cura. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus.
Jesus. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, la Bible nous parle a Bíblia ela nos fala de 10 lépreux. de 10 leprosos. Jésus, Jesus, il allait pour ele estava indo en Jérusalem. para Jerusalém. Il est en chemin pour Ele Jérusalem. estava a caminho para Jerusalém. Mais il devait passer Mas ele tinha que passar entre Samarie entre et Samaria Galilée. e Galileia. Voyez comment Dieu fait des choses. Veja como as pessoas fazem. Dieu as coisas. crée des situations Deus ele criou situações pour te rendre justice. para te fazer justiça. Dieu crée des situations Deus ele cria pour situações transformer ta vie, para transformar a pour sua te vida, rendre la para liberté te dar a liberdade que Satan t'a pris. que Satanás te roubou. Alors Jésus, en passant Então, Jesus passando entre Samarie et Galilée, entre Samaria e Galileia, la Bible a dit qu'il est rentré dans a un Bíblia village diz que ele entrou num vilarejo et 10 lépreux e 10 leprosos qui se rencontrent avec lui. estavam com ele. J'imagine Eu até que imagino quand Jésus est rentré dans ce que village, quando Jesus entrou nessa cidade, les gens l'ont vu. as pessoas Et je ouviam crois qu'il commence à dire, mais Jésus, e voici começaram a Jésus dizer, est là, le fils de David est là, o filho de Jésus Davi est là, está le aí, sauveur, le Messie. Salvador Jesus está Et aí. cette voix-là de gens E as vozes dessas pessoas ont parti dans tout ce village. passou em todas Et as les 10 cidades. lépreux, E aqueles ils 10 ont entendu leprosos parler de Jésus. escutaram falar Ils ont de dit, Jesus. oh, voilà notre chance. E eles disseram aqui On está était a condamnés à la mort sorte. avec la lèpre. Nós estávamos Et à condenados cette à morte époque, il n'y com avait ela. pas de guérison. Naquela época Et não jusqu'à havia nos jours cura. aujourd'hui, je ne sais pas até s'ils o ont dia trouvé de encore hoje, de traitement pour cela. Eu não sei se existe Et ils ont tratamento dit, pra c'est isso. notre jour aujourd'hui. Eles disseram hoje C'est notre chance é a aujourd'hui. nossa sorte hoje. C'est aujourd'hui ou jamais. É hoje ou nunca. Et ils ont couru E eles pour aller correram rencontrer le maître. para encontrar o mestre. Mais ces mêmes 10 lépreux Mas esses mesmos 10 qui croient leprosos que Jésus va leur guérir, que criam qui que croient en Jesus Jésus ia qu'il curar, est capable de toutes choses. criam que Jesus era Mais capaz en de arrivant todas as auprès de coisas. Jésus, Chegando próximo a Jesus, ils sont restés à distance. eles mantinham-se longe. Pourquoi ils ont resté à distance? Por que é que eles Parce mantinham-se qu'ils ont peur de longe? contaminer Porque eles tinham medo le de Seigneur contaminar o Senhor et tous ceux qui étaient avec lui. e todos aqueles que estavam Qui junto peut com ele. contaminer Jésus? Quem é que pode C'est la contaminar maladie de Jesus? ce monde? É a doença deste mundo? Non. Não. Jésus a vaincu la mort. Jesus venceu Jésus est a morte. allé à la mort Jesus foi até a morte pour récupérer la clé de la vie. para recuperar a chave Pour da moi vida. et toi, Para mim e pour para que nous você. puissions être ici Para aujourd'hui. que hoje estássemos Et c'est la aqui. maladie qui va E é a doença que vai condamner Jésus. condenar a Jesus. Non, pas du tout. Não. Ils ont la foi pour arriver, Eles tiveram a fé pour para chercher chegar, le maître. para procurar o Mais mestre. en arrivant, Mas ao chegarem, ils ont peur de contaminer le eles maître. tiveram medo de Cela contaminar o est mestre. humain. Isso é humano. Les humains, Os humanos, ils ont peur de certaines choses. eles têm medo de Peut-être comme algo. toi aujourd'hui. Talvez como você. Tu as peur Você tem medo par la maladie que tu as pela doença que você de tem, contaminer ta famille contaminar suas familiares avec ce coronavirus com esse qui coronavírus envahit le monde. que invadiu o mundo. Quand quelqu'un est contaminé, Quando alguém está il s'est contaminado, isolé. ele se Des isola. fois, il quitte la maison même, E às vezes ele até va abandona se a isoler casa. dans un hôtel. Ele vai se isolar no Mais je te hotel. dis aujourd'hui, Mas hoje eu quero dizer-te, je te dis aujourd'hui, hoje eu te une digo, très bonne nouvelle. uma boa notícia. Celui qui guérit le coronavirus est Aquele que Jésus-Christ. cura o coronavírus é Celui qui Jesus guérit le lèpre est Cristo. Jésus. É aquele que cura o leproso. Celui qui guérit le cancer est Jésus. Aquele que cura o câncer. Celui qui rend ce qui est impossible Aquele possible que est Jésus. torna as coisas impossíveis Et c'est possíveis. Jesus. 10 lépreux E aqueles qui 10 restaient à leprosos distance. que estavam afastados, Et il dit, Maître, eles disseram, aie mestre, pitié de nous. misericórdia En de d'autres nós. termes, Em outra linguagem, guéris-nous de cette lèpre. cura-nos dessa lei. On est condamné à la mort. Estamos condenados à Je morte. pense que ces hommes-là, Eu penso que aqueles ils attendaient que Jésus homens, eles estavam vienne vers esperando eux que Jesus direcionasse a pour leur eles imposer le para main. impor as mãos. Parce que Jésus impose le Porque main. Jesus impunha Et il as mãos
guérit. E ele curava. Jésus te dit, Jesus te disse, va laver dans le réservoir vai de lavar Siloé naquele poço de et tu Siloé seras guéri. e tu vai ser curado. Jésus fait de la boue avec sa Jesus salive transforma a lama et il em passe água. dans les yeux des E ele aveugles passou nos olhos et dos les cegos. aveugles guéris. E os cegos Et ficaram les 10 curados. lépreux, E os 10 ils leprosos, attendaient que Jésus eles fait quelque chose esperavam que immédiatement. Jesus fizesse algo imediatamente. Mais Jésus n'a pas agi tout de suite. Mas Jesus não agiu Jésus leur dit imediatamente. comme ça, Jesus falou-lhe assim, allez vous présenter vão se apresentar au ao sacrificateur. sacrificador. J'imagine Eu até imagino quel est le pensée de ces hommes. qual era o pensar desses homens. Qu'est-ce qu'ils ont pensé à ce O que moment-là? é que eles passaram naquele Quand momento? tu vas voir un médecin Quando você vai ver um et le médico, médecin va te dire, e o médico vai te dizer, va voir le spécialiste. vai ver um especialista. Tu perds de l'espoir des fois. Você até perde Tu consultes un autre spécialiste. e você vai consultar Il outro te dit, mais il faut que tu vas faire des scanners de plein de choses. vai fazer scanner, ou vai Mais fazer ces várias hommes-là, coisas. Mas esses ils homens, avaient de la foi. eles tiveram fé. Ils ont obéi Eles obedeceram à la voix de à Jésus. voz de Jesus. Voilà ce que le Maître veut que Vai tu fasses aqui aujourd'hui. estar o que Jesus quer que você Jésus veut faça que tu hoje. écoutes sa voix. Jesus, ele quer que você Et Jésus escute veut que sua tu voz. obéis à sa E parole. que você obedeça a sua palavra. Il te dit aujourd'hui, Ele te diz hoje, viens à moi, venha a mim, toi qui es fatigué você que está et cansado chargé de ce e monde, carregado deste mundo. je te donnerai de Eu repos. te darei descanso. Je vais te libérer. Eu vou te Je vais libertar. transformer ta Eu vie. vou transformar a sua C'est cela vida. que Jésus veut que É tu isso que fasses. Jesus quer que você Jésus veut faça. que tu le laisses Jesus diriger quer ta que vie. ele deixe você Même si tu dirigir ne a crois sua pas vida. aujourd'hui. Ainda que hoje você não Mais crê, fais une confiance mas aveugle faz uma confiança cega à Jésus, em Jesus, comme je le fais un jour. como eu também Comme fiz d'ailleurs um dia. chacun de vous qui est Como cada ici que présent. está aqui fez. Vous l'avez fait un jour. Vocês fizeram um dia. Quand Jésus a parlé à ces hommes Quando Jesus falava àqueles homens, d'aller se présenter au grand vão se sacrificateur, apresentar diante do grande ces hommes n'ont sacrificador. pas hésité. Aqueles homens não Ils sont partis duvidaram. de Eles suite. foram imediatamente. Mais dans le chemin, Mas no caminho, il y en a houve un de eux deles qui se voit que guéri. ao se ver, viu Il a vu curado. qu'il est guéri de la E lèpre. ao ver que estava curado Ils ne sont da même lepra, pas arrivés ele nem au sequer sacrificateur. chegou até o sacrificador. et il a vu dans son corps E ele viu em seu corpo qu'il a été guéri de que la ele foi lèpre. curado da lepra. En obéissant à la parole de Dieu, Obedecendo a palavra en de Deus. obéissant à Jésus-Christ, Obedecendo a Jesus qui leur Cristo. dit, allez vous Ele diz, présenter vão se au apresentar grand ao sacrificateur. grande sacrificador. Je te jure aujourd'hui, Eu te digo si tu hoje, obéis à la parole de se Jésus tu obedece a palavra et de tu Deus laisses e Jésus tu deixares Jesus commande ta vie, dirigir a sua qu'il vida, transforme ta que vie, transforme sua vida, ta vie va être a tua transformée. vida será transformada. Et quand cet homme a vu qu'il a été E guéri, quando aquele homem viu que estava il a curado, retourné ele voltou pour retourner voir Jésus. para voltar a ver Jesus. Mais une question, Mas uma quand pergunta, cet homme arrivait devant Jésus, quando aquele homem chegou diante cet de homme Jesus, se met face contre e terre. ele se prostrou no Il chão, glorifiait le nom de e ele Jésus, glorificava de o Dieu. nome de Deus, Il glorifiait le nom de ele Dieu glorificava o nome parce de qu'il Deus, savait porque ele que c'est sabia Dieu qui l'a guéri, que é Deus que parce cura, qu'il a obéi à la voix de porque ele Jésus. obedeceu a voz de Mais Jesus. Jésus a posé une question Mas Jesus perguntou à tous ceux qui étaient là. a todos que estavam aí. Les 10 sont guéris Os 10 foram parce curados, qu'il y avait 10 lépreux porque existia 10 qui est leprosos venu devant Jésus, que vieram diante qu'il a de Jesus. supplié de leur guérir. Ele suplicou que eles Jésus leur dit, curassem. allez vous présenter. Jesus falou, devant le vai grand se sacrificateur. apresentar diante do grande Mais en sacrificador. chemin, ils sont tous guéris. Mas todos ficaram Et Jésus a curados. demandé comme ça, E Jesus où perguntou, sont les 9 autres? onde estão os 9 Ne outros? sont pas tous guéris? Não foram todos curados? Il fallait que le seul Samaritain revienne E foi pour só glorifier le nom de um Dieu. samaritano que voltou para glorificar o Peut-être nome toi, de hein, Deus. Talvez Glória a você, Deus. tu as déjà entendu parler de Jésus você já un jour. escutou falar Tu de as Jesus même um dia. goûté Você mesmo aux provou merveilles de Jésus. as maravilhas. Mais aujourd'hui, de tu Jesus. t'éloignes de Mas lui. hoje você se afastou dele. Jésus te parle E aujourd'hui. Jesus está te falando hoje. Reviens à lui.
volta a mim. reviennent à lui. Volta Il a a mim. le bras ouvert. Ele está de De braços la même abertos. manière E da mesma qu'il a maneira guéri les 10 que lépreux ele curou os 10 de leprosos la lèpre, das il va lepras, te guérir ele aussi. vai te curar Quelle também. que soit la maladie, Qualquer que seja a doença, il va transformer ta ele vie. vai transformar a Il sua va vida. Ele ressusciter vai tout ce ressuscitar qui est mort dans ta vie. tudo o que está morto em Il sua va vida. guérir les Ele les vai blessures du curar passé. as feridas do passado. Peut-être tu as eu quelque chose dans ta Talvez vie teve algo na sua qui vida t'a traumatisé. que te Et traumatizou. jusqu'au jour d'aujourd'hui, E até o dia de hoje, tu es traumatisé. você está traumatizado. Jésus, Jesus, il veut te libérer ele aujourd'hui. quer te libertar Il veut hoje. transformer ta Ele vie. quer transformar Il a veut tua te vida. donner une vie Ele différente. quer te dar uma vida Mais il diferente. faut que tu l'acceptes. Mas você tem que aceitá-lo. Je suis là pour te Eu parler. estou aqui para Parce te que falar. Dieu m'a envoyé te parler Porque Deus aujourd'hui. me enviou te falar. Si tu as entendu cette parole, Se Glória você a escutou Deus. essa ne palavra, tarde plus. não tarde. Viens ici. Venha Je vais aqui prier pour toi. e eu vou orar por Parce que você. Jésus m'a envoyé ici Porque pour toi. Jesus me enviou aqui Pour que ta vie puisse se transformer. para que a sua vida seja Ne transformada. laisse pas passer Não aujourd'hui. deixe passar hoje. Ne laisse pas ce que tu peux faire Não aujourd'hui deixe pour passar faire demain. o que você faz hoje Je pra suis amanhã. là, je Eu t'attends. estou aqui, eu estou te Viens esperando. dans ce moment. Vem neste Je vais momento. prier pour Eu toi. vou orar por você. Et ce qui ne va pas dans ta E vie, o que não vai na sua Jésus vida, va le transformer. Jesus vai transformar. Parce qu'il est le Seigneur. Porque Ele é o Senhor. Il est le chemin. Ele é o caminho. Il est la vérité. Ele é a Et verdade. il est la vie. Ele é a Le vida. véritable vérité Verdadeira se verdade. trouve en Só se Jésus-Christ. encontra em Jesus. Viens dans ce moment. Venha neste Je momento. t'attends. Eu te N'as espero. pas honte. Não se envergonhe. N'as pas honte. Não se Moi envergonhe. aussi j'étais un jour Eu comme também toi. dia estive como você. Mais je venu à Jésus. Mas eu vim a Et je Jesus. laissais Jésus diriger ma E vie. Jesus, eu deixei Je vais dirigir minha prier vida. pour toi. Eu vou orar por Et você. Jésus va transformer E ta Jesus vie. vai transformar sua Viens vida. ici avec moi. Vem aqui conosco. N'as pas honte. Não tenha vergonha. Je vais prier pour Eu toi. vou orar por Pour você. tes problèmes. Os teus Pour les problemas. difficultés qu'il y Pela a dans ta vie. dificuldade que está na Je sua ne sais vida. pas quel est ton Eu não problème. sei qual é o seu problema. Mais Jésus le sait Mas ton Jesus, problème. ele sabe seus problemas. Maintenant, Agora, je vais chanter une eu chanson. vou cantar um louvor. Pendant que j'en vais chanter, E durante o meu louvor, réfléchir pense et prendre la e décision. tome a decisão. Et viens me voir. E venha me ver. Je vais prier pour toi. E eu vou orar por você. Amen. Amém? Glória a Nous Deus, allons chanter amém. pour le Seigneur. Vamos cantar ao Je te Senhor. donne mon cœur. Eu te dou meu coração. Donne ton cœur à Jésus Entrega o aujourd'hui. seu coração a Jesus hoje. Aleluia. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, Tudo est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Donne ton cœur, Jésus, que j'ai de meilleur. Tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout.
Donne ton cœur aujourd'hui à Jésus. Entrega o seu coração a Jesus Tous tes hoje. problèmes, Todos os teus problemas. Jésus va résoudre. Jesus vai Il est resolver. le Seigneur des Seigneurs. Ele é o Senhor dos Senhores. C'est lui qui est allé dans la croix de Ele que foi na Calvaire cruz do Calvário pour payer le prix, para pagar o preço, pour me donner la vie, para me dar a pour te vida, donner la vie. para te dar a vida. Nous sommes là E aujourd'hui hoje, se nós parce estamos que aqui, Jésus a payé é le porque prix. Jesus pagou o La preço. Bible a dit qu'il a payé un A prix Bíblia très diz cher que ele pagou um preço muito pour nous caro para réconcilier que fôssemos avec reconciliados Dieu. com Deus, parce que l'humanité porque a humanidade ne pas fait ce que Dieu avait não dit de fez faire. o que Deus queria que ele fizesse. Et aujourd'hui, E hoje, toutes ces choses se passent. tudo que está Peut-être tu acontecendo, poses la e question, talvez você até se pergunta, s'il y a un Dieu, se existe um pourquoi Deus, ça arrive tout por que cela? está acontecendo tudo Pourquoi il isso? y a tant de morts? Por que tem tantos Pourquoi il y a tant de souffrances? Por que tem tanto sofrimento? Dieu est fidèle à sa parole. Deus, ele é fiel à sua palavra. Mais à cause de Mas por désobéissance causa da desobediência de l'humanité, da humanidade, des âmes, almas, c'est cela qui, dos homens, qui a provoqué tout ça. é isso que provocou Et tudo Dieu, isso. il est fidèle à sa Mas parole. Deus, ele é fiel à sua Aleluia. palavra. Dieu, il nous a dit comme ça. Deus, ele falou assim, Il y a deux chemins que je mis devant toi. existem dois caminhos que Le pôs chemin diante de la você. vie O caminho da et le verdade, chemin de la mort. o caminho da morte. Je te conseille Eu te de aconselho prendre le chemin de la de vie tomar o caminho pour da que tu verdade, vives. para que possas Et qu'est-ce viver. que les hommes ont E fait? mais o que o ser humano Les hommes faz, ont emprunté le chemin de la mort. pega o caminho da morte. Et voilà ce qui se E passe aqui dans le está o monde. resultado do que está Mais acontecendo Dieu, il a no tant mundo. aimé le Mas monde. Deus amou tanto Dieu, o il est mundo. miséricorde. E ele misericordioso. Il ne veut pas laisser le monde Ele não périr. quer deixar o mundo Et il est perecer. revenu vers E ele nous. voltou a nós. Jésus-Christ, Jesus Cristo, le chemin, o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. Il a donné Jésus Ele deu pour Jesus payer le prix de para nos péchés, pagar o preço de nossos pour nous pecados, racheter à para nos nouveau. comprar Et novamente. aujourd'hui, E hoje, si tu crois en se você Jésus, crê em Jesus, tu auras la vie. você terá a vida. Tu auras la vie Você éternelle. terá a vida Si tu eterna. crois en Se Jésus, você crê em Jesus, tu auras la paix. você terá a Ce n'est paz. pas la paix que les Não hommes é a donnent. paz que o mundo dá, Et cela peut finir. mas é essa paz que Mais la acaba. paix que Jésus donne, Mas a paz que Jesus il dá, est éternel. ela é eterna. Si tu crois en Se Jésus, você crê em Jesus, tu auras l'amour. você vai ter amor. Ce n'est pas l'amour des Não hommes. é um amor humano. L'amour des hommes, il y a une O amor fin. do homem tem fim. Mais l'amour que Jésus Mas o donne, amor que Jesus il dá est é éternel. amor eterno. Croyez-moi, Creia em mim. il y a une vie. Existe uma vida. Il y a une vie Existe uma vida après la mort. depois da morte. Repentez-vous aujourd'hui. Arrependei-vos Repentez-vous hoje. aujourd'hui Arrependei-vos de tous hoje. vos péchés. De todos os vossos Jésus est pecados. là. Jesus está Il aqui. t'attend. E ele está te Je esperando. vais prier pour Eu vou toi. orar por Toi ti. qui veux donner ta vie à Você que Jésus, está entregando sua vida a Jesus. venez me voir. Venha me ver. Je suis ici. Eu estou aqui. Je vais prier pour vous. E eu vou orar Et por Dieu você. va vous E pardonner Deus vai te de tous perdoar vos de péchés. todos os seus Comme il pecados. m'a pardonné à moi. Como ele perdoou Comme il a a mim. pardonné à E chacun ele de nous perdoa a cada qui de est nós ici aujourd'hui. que está aqui Et je hoje. n'ai pas honte de le E eu dire. não tenho vergonha Oui, de dizer. Sim, Nous sommes des pécheurs. somos Et pecadores. c'est Jésus E é Jesus qui nous donne que nos dá la paix tous les jours. a paz. C'est lui qui nous pardonne tous les É jours. ele que nos perdoa Parce que todos os chaque dias. jour qui se Porque lève, cada dia que se on a levanta, quelque chose nós temos algo à demander a pardon. pedir perdão. Qui n'a pas de péché? Quem não tem pecado, Jésus a dit Jesus falou, que celui qui n'a pas de péché, aquele que não tem qui pecado, jette la première que pierre. jogue a primeira pedra. Quand ils ont emmené la femme, E quando eles adultère levaram a mulher devant lui. adúltera diante de Deus, et ils l'ont dit Jesus, comme ça, e falaram-lhe, Maître, mestre, dans la loi, Moïse a na dit lei de Moisés, qu'en ele telle falou situation, com tal nous devons le situação, lapider jusqu'à la mort. deveríamos lapidar até a morte. Qu'est-ce que tu dis, toi, O Seigneur? que você diz, Senhor? Jésus, il Jesus, s'est baissé ele se abaixou, et il entendait crier avec ele ses doigts começava sur a la escrever terre. no chão.
Jésus s'est relevé. E Jesus, ao Il les a levantar, regardés. ele olhou Il a dit e falou: que celui qui n'a pas de péché, aquele que não tem pecado, qu'il jette le premier pierre. atire a primeira pedra. Jésus s'est rebaissé à nouveau Jesus baixou et il entendait novamente écrire sur le e sol ele avec estava ses doigts. escrevendo no chão. Quand Jésus s'est relevé, Quando Jesus se tout levantou, le monde est parti. todos tinham ido Il embora. reste lui Ficou seul avec só la ele femme. com aquela mulher. Et Jésus a dit E comme ça à Jesus cette falou femme, assim àquela mulher: où sont tes onde accusateurs? estão teus acusadores? Ils ne t'ont pas lapidé. Eles não te Elle a lapidaram. dit non, Ela maître. dizia: não, mestre. Et Jésus l'a dit comme ça, Jesus falou-lhe assim: moi aussi, eu também. je te condamne pas, Eu não te mais condeno. va Vai et ne pêche e plus. não peques Jésus mais. est ici aujourd'hui. Jesus está aqui hoje. Jésus veut te sauver. Jesus quer te Jésus salvar. veut te pardonner Jesus quer te de tous tes perdoar de péchés. todos os teus Mais tu pecados. dois te Mas repentir você tem que se de tous tes arrepender péchés. de todos os Tu seus dois pecados. reconnaître Você tem que que tu es un reconhecer pécheur. que você é um que pecador. Jésus, E il Jesus, te donne le ele pardon. vai te dar o Parce perdão. qu'il est un Dieu du Porque ele é pardon. um Deus do Il est perdão. celui du Ele é pardon. um Deus do Il est le perdão. maître du Ele é o pardon. mestre do perdão. Venez à Jésus. Venha, Jesus. Venez à Jésus. Venha, Jesus. Ne tarde plus. Não tardes mais. Demain, c'est un autre jour. Amanhã é um outro dia. Tu ne sais pas ce qui peut E se você passer não demain. sabe o que vai acontecer La amanhã. Bible a dit A Bíblia que fala le lendemain que o amanhã ne nous appartient pas. não nos pertence. Ne laisse pas Não demain deixe amanhã pour faire ce que tu peux faire aquilo aujourd'hui. que você pode fazer hoje. Aujourd'hui, c'est ta chance. Hoje é a tua chance. Le Seigneur est là. O Senhor está aqui. Qui t'empêchera Quem vai te impedir de croire en de Jésus? crer em Jesus? Tu peux croire en lui. Você pode crer nele. Donne-lui ta vie. Dê a sua vida a Et ele. tout va être E différent. tudo vai mudar. Tout va être différent Tudo vai mudar dans ta vie. em sua vida. Amen. Amém. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. La parole de Dieu, A palavra de il Deus arrive jusqu'à ton cœur chegou até aujourd'hui. você hoje. Amen. Amém. Amém. Levez-vous, mes frères et sœurs. Levante-se. Aleluia. Nous allons prier Nós vamos orar pour remercier à para Dieu agradecer a pour Deus ce moment qu'il nous a por esse donné. momento que Ele nos deu. Chaque jour E cada dia qu'il nous donne, que Ele nos dá c'est une victoire. é uma vitória. Chaque jour de Cada notre dia vie, de nossas vidas c'est une lutte, é uma luta. c'est un défi. É um Et desafio. nous devons vaincre E nós ce devemos défi. vencer esse Pourquoi desafio. nous allons vaincre? Por que nós vamos Parce que vencer? Jésus, Porque il est Jesus, assis Ele está à la sentado droite de à Dieu. direita de Il Deus. parle à E Dieu Ele fala à com notre Deus faveur. em nosso favor. C'est pour É cela por que isso nous sommes des que vainqueurs. nós somos vencedores. Amen. Amém. Priez avec moi Ore conosco pour remercier Dieu e agradeça a pour Deus ce moment por esse instante qu'il nous a que donné. Ele nos deu. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te rends grâce. eu quero te Je te agradecer. remercie, mon Eu Dieu, quero te agradecer car tu as permis, Seigneur, porque tu que permitiste nous venons dans cet que endroit, nós viemos neste dans cette local, Pâque, neste parque, pour parler, Seigneur, para falar de ton amour do teu amor à cette personne. para esta pessoa. Même s'il n'est pas venu Ainda nous voir que aujourd'hui, hoje ele não veio aqui na mais frente, il a entendu ta mas ele parole. escutou a tua Moi, palavra. je crois Eu creio qu'à partir de ce que a moment, partir deste instante, sa vie va a transformer. vida dessa pessoa Sa vai vie ser est déjà transformada. A transformée. vida dessa pessoa já À foi travers ta transformada. parole. Através de tua palavra. Mais Seigneur, je te demande une Senhor chose. Deus, eu quero te pedir. De ce soir, Desde esta parle noite. avec cette personne. Fala com esta pessoa. Montre cette Mostra personne para essa pessoa que tu existes. que tu existes. Tu n'es pas un que Dieu tu não é um Deus d'une histoire de histórias qui a été que foi inventée. inventado. Mais tu es le Mas véritable tu és o verdadeiro Créateur Criador du ciel do céu et la e da terre. terra. Tu es le véritable Tu é o verdadeiro Créateur Criador de l'homme. do homem. Seigneur, Senhor, touche cette tu personne. toca essa pessoa Aujourd'hui. hoje. Parle avec lui, Fala Seigneur. com ele. Touche son cœur. Toca seu coração. Fais-lui comprendre Faz ele entender que tu es le Dieu, que tu és o Deus, celui qui est, o Deus que celui é, qui est, o Deus que é, celui qui o est, Deus que é, celui qui donne la aquele que vie, dá a vida, et celui qui aquele transforme. que transforma. Au nom de em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Em nome de Jésus, Jesus. transforme, Transforma. donne la paix. Dai a paz. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci Seigneur. Obrigado, Senhor. Accompagne Seigneur Acompanha, chaque Senhor, personne cada pessoa. de retour
de volta dans leur domicile. em teus, Et sois avec eux, Seigneur. esteja com eles. Le jour viendra O dia virá que cette personne, e essa il pessoa, va venir à toi. ela vai voltar a Parce ti. que tu vas lui parler. Porque tu vai Et falar il com va ele. comprendre. E ele vai Ele vai entender. prendre conscience E ele vai tomar que tu es le consciência véritable que Dieu. tu é o verdadeiro Deus. Aujourd'hui, Seigneur, Hoje, il a écouté ta ele parole. escutou a tua palavra. Il n'est pas venu Ele aujourd'hui. não veio hoje. Mais demain, Seigneur, Mas amanhã il sera, Seigneur, ele será devant toi. diante Parce de que tua toi-même, face. Seigneur, Porque tu mesmo, vas lui Senhor, parler. tu vai Tu falar, vas lui transformer. tu vai transformar, Tu vas lui toucher. tu vai tocar. Et au nom de Em Jésus, nome de il Jesus, sera, Seigneur, ele vai ser devant toi. diante de Et il ti. fera toutes choses Ele vai fazer todas pour as être coisas agréable à para toi. ser agradável Merci, a ti. Seigneur. Obrigado. Amène-nous, Seigneur, Então leva-nos de retour dans notre maison. em volta para Et garde nossas toute casas. personne Nos guarda. dans leur travail. Guarda as pessoas Au no nom seu de emprego. Jésus. Em nome de Jesus. Merci pour toutes Obrigado choses. por todas as coisas. Amen. Amém. Amém. Dimanche, Domingo, tous les dimanches, todos os domingos, à 16h, às 16 nous horas, sommes à l'hôtel Ibis. Hotel Ibis. Venez nous voir. À Hôtel Ibis Triangle, près d'Auchan. Aleluia. Nous allons prier pour vous. Perto do Oxon. Venez parler avec nous. Venha falar Dieu conosco. transforme la vie. Deus transforma Il a a vida. transformé ma vie. Ele transformou minha C'est pour vida. ça que je suis ici. É por isso que eu estou aqui. Venez nous voir tous les dimanches à 16h. Todos os domingos às 16 À horas. Hôtel Ibis, près Hotel d'Auchan. Ibis, perto do Oxon. Ibis Triangle. Ibis Trinhaque. Amen. Amém? Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Levez vos mains Levante pour suas mãos recevoir la e bénédiction receba a de Dieu. bênção de Deus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père, la communion et la consolation de l'Esprit Saint de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, demain, pour toujours. Et tout le monde dit Amen. Dieu vous bénisse. Quando já tinha bem